Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para apresentar uma prévia da próxima lição, que será do segundo trimestre, Homens dos quais o mundo não era digno. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, ao tratar dos heróis da fé. E o primeiro herói da fé abordado na revista da Escola Dominical é sobre o patriarca Abraão. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer pela Tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Vem nos abençoar, nos encher com a Tua graça, com a Tua unção, a Tua plenitude. Abençoando, Senhor, esta aula de hoje, que o Senhor possa nos dar sabedoria, conhecimento e entendimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Abraão viveu num período que nós chamamos de período patriarcal. Principalmente para aqueles que são da linha dispensacionalista, nós dividimos as dispensações em 7 dispensações. A primeira dispensação, dispensação da inocência, quando o homem não tinha pecado e estava no estado de pureza, como é o caso de Adão e Eva. A segunda dispensação é da consciência, que contempla o homem e o trato de Deus com este homem depois do pecado. A terceira dispensação, ela é conhecida como a dispensação do governo humano, marcada o seu início com Noé. Noé, ele passa a fazer parte desse período antediluviano, e então nós temos um período do governo humano, que inclusive ele tem o seu fechamento com Nimrod, construindo aquela grande torre, a qual Deus acabou fazendo a confusão das línguas, e o projeto de Deus para que as pessoas se espalhassem, então se concretiza com a confusão das línguas, e eles não conseguiram mais o seu projeto daquela grande torre onde todos seriam confinados num só lugar. Posteriormente, a dispensação do governo humano, nós temos o período patriarcal, a dispensação patriarcal, que é marcada pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Alguns chegam a colocar até mesmo José no período patriarcal, mas a abordagem da revista, portanto, é apenas dos 3 grandes patriarcas: o patriarca Abraão, o patriarca Isaque e o patriarca Jacó. Bom, vamos ao ponto. Abraão, ele é conhecido como o grande patriarca de Israel. Poderíamos dizer assim que as 3 grandes religiões do mundo surgem a partir de Abraão. Não que Abraão ele comungasse das 3 religiões, mas 3 religiões têm a sua origem em Abraão. Por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e também o povo árabe, que formaram o Islã. Então, todos vêm de Abraão, ainda que Abraão, ele não defendia o islamismo e nem tampouco o cristianismo e nem tampouco o judaísmo, mas esses povos saem de Abraão e formam essas 3 religiões. Bom, é importante salientar que Abraão tem a sua origem em Ur dos Caldeus, que ficava ali na antiga Mesopotâmia, e na verdade continua na antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego mesos, que é meio, e pótamos, que significa rio. Portanto, Mesopotâmia significa terra entre rios. E a Mesopotâmia estava dividida em 2 grandes regiões. Você tinha, por exemplo, a parte setentrional, que compreendia todo o reino e império assírio, cuja capital era Nínive. E na parte meridional, que é a parte sul, você tinha o reino caldeu. Então, a Caldeia era a parte sul. A capital da Caldeia era Babilônia. E logo mais abaixo, próximo ao Golfo Pérsico, você tem Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente questionada,
visto que ela não constava até a sua descoberta em nenhum lugar, os críticos levantavam sérios questionamentos e querendo descredibilizar a Bíblia, falando, olha, a Bíblia fala de uma cidade que na verdade ninguém reconhece. Até que Leonardo Woolley, nas suas escavações, juntamente com a sua expedição arqueológica, desenterrou a Ur dos Caldeus, cidade de Abraão. Abraão, portanto, vivia com seus pais em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, uma cidade pomposa, e é importante salientar que nestas descobertas, inclusive registrada por Werner Keller no seu livro E a Bíblia Tinha Razão, foi descoberto através da arqueologia que Abraão não era uma pessoa assim, do ponto de vista econômico, humilde, mas era uma pessoa que tinha muitos bens, era rico, era possuidor de muitos bens. E quando ele recebe o chamado de Deus, ele vivia no meio do seu povo, que era idólatra. Ali, portanto, era como a Babilônia, era um local onde havia muitos deuses, era um panteão dos deuses. E Abrão, quando ele recebe o chamado, sem combinar salário, sem nada, ele dá o seu primeiro passo de fé, porque até então ele não havia tido nenhuma experiência com Deus. E ele sai, veja bem, ele sai sem saber para onde ia, não tinha descrição de nada, mas ele sai pela fé e toma a sua primeira posição. Por isso ele é conhecido como pai da fé, porque ele estava partindo não daquilo que ele via, mas daquilo que não via. Ele tomou realmente uma atitude de fé, abandonou tudo e seguiu a voz e a orientação do Deus soberano, do Deus altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Vamos lá. Abraão, nem sempre este foi o seu nome, Abraão, mas o seu primeiro nome era Abrão. Abrão, portanto, era o seu primeiro nome. E é interessante que Abrão, sendo o seu primeiro nome, esse nome vem do hebraico. Av, que é pai, e Ram, que significa altura. Logo, significa pai elevado, pai exaltado, pai da altura. Então, veja bem, ele recebe este nome. E ele tinha como companheira sua esposa Sarai. Sarai significa minha princesa. Ele estava com 75 anos e a sua esposa com apenas 65 anos quando ele recebeu o chamado para obedecer à voz de Deus e saiu, como o texto bíblico diz, sem saber para onde ia. Então aqui está o início da sua escalada na fé. Ele toma essa atitude pela fé, sem enxergar a Deus, sem ver a Deus, sem saber na verdade para onde ia, mas ele toma essa atitude de seguir ao Senhor, obedecendo apenas o seu chamado. Portanto, Abraão, ele tem uma grande trajetória. Alguns chegam a aventar a possibilidade de que ele recebe 2 chamados. O primeiro, estando ali em Ur dos Caldeus. E o segundo, porque os seus pais o acompanharam, Terá, os seus irmãos, e ele esteve ali em Harã. E em Harã é possível que ele tenha recebido um segundo chamado, porque aí há um contraste entre o chamado de Abraão no capítulo de número 12 de Gênesis e aquilo que é descrito, por exemplo, por Estevão. Estevão aventa a possibilidade de que ele tenha sido chamado de uma outra região. Portanto, você tem Harã e você tem também Ur dos Caldeus. Mas seja como for, Abraão, ele atendeu ao chamado. E quando ele saiu, ele sai com o seu sobrinho Ló. E vai para essa terra que ele não conhecia. E depois, como vocês já sabem, eles se separam. Ló vai para Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele fica em Canaã. Eu sei que depois, o que acontece? Eles levaram consigo uma escrava chamada Agar, uma escrava egípcia. E olha só, Sara não tinha como gerar filho para Abraão.
visto que o seu ventre estava amortecido. Sara, portanto, era uma mulher estéril, sem nenhuma possibilidade de oferecer um filho para Abraão. E naquela cultura, na cultura daquela época, quando a mulher não tinha condições de dar filho para o marido, o que é que eles faziam? Eles tomavam a sua escrava, a pessoa que estivesse na sua responsabilidade, e o Senhor se deitava com esta mulher. E o filho que porventura nascesse deste relacionamento, passava a ser filho do casal para dar continuidade ao nome do líder, ao nome do líder do clã, ao nome do patriarca, que no caso era Abraão. Ainda que até este momento o seu nome é Abrão. E então, quando Abrão já estava com 85 anos, ele toma Agar. E Sara estava com 75. E Agar, portanto, fica grávida. E depois vocês sabem que ela ficando grávida, ela começou agora a humilhar a sua senhora. E ela é colocada para fora. E depois ela tem um encontro com o Malach-Yavé, o anjo do Senhor, e ela volta para casa e continua a viver, então, sob a responsabilidade do patriarca. E olha que curioso, né? Abraão estava com 86 anos quando nasceu o seu filho Ismael, o primeiro filho de Abraão, ainda que não era o filho da promessa. Era um filho que ele teve sem buscar a orientação de Deus. E era o filho de Agar com Abrão. Posteriormente, para nós otimizarmos aqui o tempo, o que ocorre? Abrão, ele estava já com 99 anos de idade, quando Deus se revelou novamente para Abrão e disse: Ani El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. A partir daquele momento, então, o Senhor começa a dialogar com Abraão e reitera as promessas que ele havia feito 24 anos atrás, quando Abrão estava com apenas 75 anos. Abrão agora já está com 99 anos de idade e a sua mulher com 89. E de acordo com o relato de Romanos capítulo 4, a partir do versículo de número 19, Abrão e Sara não tinham mais condições de ter filhos. Primeiro, porque Sara estava com o seu ventre amortecido. Ela não tinha mais condições de ter filhos. Ela era uma mulher estéril. E Abrão, por sua vez, de acordo com o relato ainda de Romanos capítulo 4, ele tinha o seu corpo amortecido. É uma figura de linguagem para dizer que Abraão, ele sofria de disfunção erétil por conta da sua idade, já estava com 99 anos. Então veja como Deus trabalha na impossibilidade. E é aqui que a gente vê o milagre, o sobrenatural de Deus. Abraão, portanto, estava com disfunção erétil. Olha que curioso. E por esta razão não tinha condições de dar filho para Sara, ainda que Sara ela tivesse condições de ter filhos. Por esta razão nós vemos aqui Abrão com disfunção erétil e Sara já com seu ventre amortecido, ou seja, era estéril, já não tinha mais condições de ter um filho. Desde sempre ela não teve condições. O que é que Deus faz? Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que vem do hebraico Avraham, de Ave pai e Ramon multidão, mostrando que ele, como Deus havia prometido, seria pai de uma grande multidão. Olha só, e Sarai é mudado para Sara, que significa princesa. E Deus se revela como El Shaddai, que tem uma etimologia bem interessante. El, que é um nome genérico de Deus, que também fazia parte do cananeu, do panteão cananeu, melhor, fazia parte este nome, dado também às divindades, portanto não era um nome exclusivo, especial de Deus, mas um nome genérico. E Shaddai, que existe aí vários significados para a etimologia de Shaddai. Shaddai
pode vir de Shaddad, que significa devastar, destruir, agir com violência, dando a ideia de muito poder. Ou também tem uma outra etimologia que dá a ideia de seio, de amamentar, de sustentar. Por esta razão, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, provedor, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que te satisfaz. Deus agora se revela para Abrão, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito, porque Abrão havia tomado uma atitude fora da direção de Deus, achando ou pensando nas suas fraquezas, que Deus iria cumprir a promessa dele em Agar. Só que Deus é o Deus do sobrenatural. Deus não queria fazer o milagre, dar um filho através de Agar, de modo natural, mas de modo sobrenatural. Por esta razão, Deus permitiu que Sara continuasse estéril e já com 89 anos, e que Abrão, com 99 anos, já velho, com seu corpo amortecido, com disfunção erétil, do ponto de vista da medicina, da biologia, ele era totalmente incapaz de dar filho para Sara. E é quando as nossas possibilidades se esgotam, é quando você não tem mais nenhuma condição, esgotam as suas possibilidades, então Deus age para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, provedor, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que te satisfaz. Portanto, Deus se revela todo-poderoso e grande para Abrão e muda o seu nome. E esse nome que Deus muda, era para que ele fosse ou porque ele já era? Esse nome simplesmente não era para que Abrão fosse, porque no plano de Deus ele já era, mas era apenas para reiterar a promessa que ele havia feito a Abraão quando ele tinha apenas 75 anos de idade. E agora com 99 anos, Deus reforça essa promessa. E nós sabemos que aos 100 anos de idade, Abraão teve o seu filho de Sara. Deus curou o ventre de Sara e Deus curou a impossibilidade de Abraão, ou seja, da disfunção erétil. Ele foi curado de disfunção erétil, ele foi tão curado que ele ainda viveu, depois disso, mais 75 anos. Quando Sara morreu, ele teve uma outra mulher chamada Quetura. E com Quetura ele teve mais 6 filhos. E entre esses filhos estava Midian, de onde vêm os midianitas, e que é justamente de onde Moisés foi tirar a sua esposa, lá da terra de Midian. Olha só que interessante, né? De Jetro, seu sogro, e ali a sua mulher vem justamente de Midian, dos parentes um pouco distantes de Abraão. Portanto, nós temos aqui um grande patriarca chamado Abraão, é conhecido como herói da fé. Ele não se tornou herói da fé da noite para o dia. Ele passou por vários processos. Eles não foram da noite para o dia, mas ele deu o seu primeiro passo de fé. E Deus honra quando você dá um passo de fé. Você vai crescendo, porque aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. E a fé de Abraão foi sendo forjada. Esse homem foi sendo forjado por Deus, foi sendo aperfeiçoado por Deus, até agora ser estampado o seu nome na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, que vai do versículo 8 a seguir, falando sobre o grande patriarca Abraão, depois Isaque e depois Jacó. Portanto, esta é a colaboração inicial que eu quero deixar aqui para todos vocês, falando deste grande patriarca Abraão. Tem muitas histórias, muita coisa que nós vamos ver nesta revista, não somente sobre Abraão, mas também sobre Isaque, mas também sobre Jacó. E eu desejo para vocês um bom estudo, espero ter colaborado de alguma forma, trazendo esse estudo para vocês acerca do patriarca Abraão.